Estamos hoje aqui para conversar um pouquinho sobre o livro base da disciplina de Sistemas de Ensino e Legislação Educacional. Eu sou a professora Kátia Soares e sou autora do livro, professora da disciplina e autora do livro. E estou aqui hoje junto com o professor Marcos Soares, que é coordenador da Uninter, né, dos cursos de pós-graduação, e também coautor do livro de Sistemas de Ensino. Tudo bem, professor Marcos? Olá, professora Kátia, tudo bem? Espero que os nossos ouvintes, os nossos alunos, gostem da nossa explicação a respeito das renovações sobre a legislação que vamos fazer neste momento. Então, pessoal, como bem falou o professor Marcos, nós hoje vamos conversar com vocês um pouco a respeito de por que é que, né, essa disciplina e esse livro que trata de sistemas de ensino e legislação educacional precisa sempre estar se atualizando, se renovando. Não significa que os conceitos básicos do livro se alterem, mas sim que como as leis, elas são, né, dinâmicas, elas fazem parte do contexto, educacional, desse movimento, elas não param nunca de estar acontecendo, elas estão sempre se transformando. Então tem aquelas pessoas, né, que vão dizer assim: "Nossa, o livro está desatualizado, porque ele não fala disso ou não fala daquilo". Mas não é isso, é que o mundo não parou, né. Esse livro ele é datado, ele foi escrito no ano de 2017. E aí o que que acontece? Novas coisas vão sempre acontecendo, e nós não podemos todo ano estar escrevendo um livro novo. Então o nosso objetivo é mostrar para vocês que os conceitos básicos não mudam, vocês não vão precisar jamais decorar as leis, decorar os anos, mas tem que saber onde buscá-los e saber que eles continuam acontecendo, que novas leis vão sempre aparecendo, vão sempre surgindo. Então vamos iniciar, eu vou mostrar para vocês alguns slides, para que a gente possa acompanhar melhor a nossa explicação. Vamos lá, gente. Olha só, tá? Nós vamos então verificar aqui no slide, que a gente está falando sobre sistemas de ensino e legislação educacional, e que o nosso, né, os autores, como eu já disse para vocês, eu, professora Kátia Cristina Dambisky Soares e professor Marcos Aurélio Silva Soares, o nome do nosso livro, que é Sistemas de Ensino e Legislação Educacional para a Educação Básica, da editora Intersaberes, que é uma editora da Uninter, do ano de 2017. E a gente vai então conversar um pouquinho sobre a estrutura desse livro. Como é que o livro foi escrito? Pensando em vocês, como é que ele foi escrito para que vocês pudessem entender por que que um pedagogo, um professor, precisa compreender esse conceito tão importante de sistema de ensino. E, né, que não é um sistema só, mas são sistemas de ensino. E esses sistemas, né, municipal, estadual, eles são integrados em nível federal. Nós vamos então buscando trabalhar durante o livro todo, em todos os capítulos, trazendo essa noção de sistema e sempre relacionando com políticas e legislação educacional, porque o sistema é como se fosse a estrutura, né, o corpo rígido, como está organizado o ensino no nosso Brasil. Mas ele não é duro, ele é flexível, porque as políticas e as legislações, elas vão mudando o tempo todo. Aí que está, os capítulos desse livro, eles vão sendo organizados de maneira a apresentar para vocês os níveis de ensino no nosso país, a educação básica e o ensino superior, mas nós vamos focar em cada capítulo numa etapa da educação básica, ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e depois também as diferentes modalidades de ensino. Por isso tudo, gente, nós costumamos dizer para vocês que este livro, ele foi pensado no sentido de que vocês possam entender, né, olha aqui, tá aqui o livro então, né, o livro de vocês, tá, e cada capítulo dele, ele vai apresentando uma etapa da educação básica e vai trabalhando de forma integrada esses conceitos de política e de legislação. Nós temos uma estrutura,
né, uma organização do sistema de ensino no nosso país. Essa organização é dividida por níveis, etapas da educação, e cada uma dessas etapas, ela tem sempre políticas específicas e uma legislação específica. Por isso que quando vocês estiverem lá no capítulo da educação infantil, assistindo a aula sobre educação infantil, nós vamos estar falando como é que se organiza essa etapa, a educação infantil. Que faixa etária ela atende, quem são os professores, quais são as principais leis relacionadas à educação infantil e as políticas educacionais nesse sentido, tá bom? Vamos então um pouquinho mais para frente, novamente lá nos nossos slides, tá? Vou voltar nos slides com vocês. A gente vai olhar aqui um pouquinho sobre essa questão que eu falava para vocês da atualização do livro. Como eu já disse, o livro foi escrito em 2017 e de lá para cá muitas mudanças continuam acontecendo, porque o mundo não parou em 2017. E essas mudanças, elas são normais, elas são históricas, elas são humanas. E, portanto, a gente gravou essa aula hoje para trazer alguns aspectos que mudaram de 2017 para cá. Algumas coisas que vocês podem dizer: "O livro está desatualizado". Não, o livro é datado, parou em 2017, então algumas coisas continuam a acontecer. Eu vou começar então falando um pouquinho com vocês sobre uma mudança bem importante, nós apontamos no livro, lá no nosso livro em 2017 a gente falou que estava em estudo, que estava sendo preparada a nova BNCC. Que é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela tem força de lei, ela vai ser uma legislação, um documento importante, nacionalmente definido, para ajudar a organizar as propostas curriculares das escolas no nosso país. É base nacional curricular, certo? Comum a todas as escolas brasileiras, independente do município, do estado, de ser uma escola pública ou uma escola privada. Mas essa aula aqui hoje não é uma aula sobre a BNCC. Eu estou aqui apenas trazendo para vocês alguns elementos importantes de que nós temos que estar indo sempre para além do livro. Então, se vocês tiverem curiosidade, entrem no site do MEC, do Ministério da Educação, e busquem lá saber e conhecer sobre a BNCC. Vocês vão ver que a BNCC, de modo geral, ela apresenta 10 grandes competências gerais. Essas competências gerais, elas se aplicam a toda a educação básica. E, né, ela vai direcionar, então, tanto para a educação infantil, ensino fundamental, quanto o ensino médio, trazendo aspectos importantes que devem ser garantidos nas construções dos planos de educação e nas propostas pedagógicas ou projetos políticos pedagógicos de todas as escolas brasileiras. Essas 10 competências, por exemplo, elas vão apresentar a importância de que nessas propostas pedagógicas sejam contempladas questões como o repertório cultural, o conhecimento, o pensamento crítico, criativo, a questão da cultura digital, a questão do trabalho humano, a questão do autocuidado. Então, traz competências interessantes que devem ser contempladas e cuidadas nas propostas, de acordo com a organização de cada proposta. Por exemplo, lá na educação infantil, a gente vai pensar em campos de experiência. Já no ensino fundamental, nós vamos ter diferentes componentes curriculares, vamos ter objetos do conhecimento. Então, há aí uma mudança de nomenclatura que vocês, futuros professores e pedagogos, aos poucos vão ter que estar se apropriando, e tem que ser conhecimento de vocês. Então, o livro, ele não é sobre a BNCC, essa aula não é sobre a BNCC, mas nos cabe apontar a BNCC como algo que veio, né, no campo da legislação, no campo curricular, aí nos anos de 2017 e 18, e que está valendo nos dias de hoje. Pode ser que daqui a 10, 20 anos não seja mais esta, né, não seja mais este o direcionamento, mas é importante que nós
tenhamos esse conhecimento. Por isso que se a gente voltar, né, a discutir a questão curricular, nós vamos ver, por exemplo, no curso de pedagogia, existem as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia, que são do ano de 2006. Então, é uma legislação também importante. Podemos fazer uma linha, né, uma linha do tempo histórica apontando as principais legislações em cada uma, né, dessas etapas de ensino, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e até no ensino superior, como falei para vocês agora há pouco, das diretrizes curriculares no curso de pedagogia. Tá? Vamos um pouquinho mais para frente aqui nos nossos slides, porque eu trouxe aqui para vocês outras questões que também foram alterações desde a escrita do livro até agora. Por exemplo, né, a gente tem o decreto número 9.765 de 11 de abril de 2019, e esse decreto ele traz, né, a questão do tempo de aprender. O que ele vai instituir? Uma política nacional de alfabetização. Também temos, né, outra questão bem importante para ressaltar, a Lei 13.803, de 10 de janeiro de 19, que altera a lei, a nossa LDB 9394 de 96, sobre a obrigatoriedade da notificação das faltas escolares ao Conselho Tutelar. Ou seja, quando essas faltas dos alunos forem superiores a 30%, é obrigatório que se comunique ao Conselho Tutelar. Algo, né, que de certa maneira já estava contemplado no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é lá de 1990. Essa preocupação com a frequência escolar como um direito da criança e do adolescente à escola. Mas agora essa lei, que é de 2019, ela vem reforçar isso e vem dar outro caráter, tá, pessoal? Não fiquem preocupados, vocês não têm que decorar as leis, ninguém sabe decor, nem eu, nem o professor Marcos, que daqui a pouco vai falar um pouquinho com vocês também. Nós temos que saber por que elas são importantes, nós temos que saber buscar essas leis, nós temos que saber onde pesquisar, onde ir, né, saber mais aquele respeito. E tudo depende daquilo que eu preciso saber. Se eu trabalho com uma determinada clientela, com uma determinada faixa etária, com uma determinada etapa da educação, é sobre aquilo que vai cair a minha preocupação, tá? Mais uma mudança importante, pessoal. E aí, lá no livro, vocês vão dizer: nossa, o livro está errado, ele diz uma coisa e agora é outra. Mudou, pessoal. Então, é essa a questão lá do ensino médio, tá? No capítulo que a gente fala sobre ensino médio, nós precisamos fazer uma determinada correção a respeito de que o Enseja, tá? Ele, em 2017, ele passa a certificar para o ensino médio, aqueles estudantes que participam, né, do Enseja, desse exame, né, ele vai certificar para o ensino médio no lugar do que se fazia antes pelo Enem, tá? Lá no livro dizia que o Enem fazia essa certificação. Então, no livro continua dizendo isso, não é dizia, diz. Mas por quê? Aquilo que eu expliquei para vocês, o livro tem um corte aí de data, 2017, e a partir de 2017 é que isso mudou, então quando o livro foi escrito não tinha mudado ainda. São várias as questões, talvez aqui nós estamos até dando destaque para algumas, vocês vão dizer, mas mudou também isso? Sim, o campo da legislação ele é muito grande, ele é muito rico, nós estamos apenas alertando vocês, dando algumas indicativos que podem ajudar a localizar e a entender melhor esse conceito de que a cada 2, 3, 4, 5, 10 anos precisamos novamente estar olhando aí para a legislação e vendo por que é que ela foi adequada. Também isso impacta nas propostas das escolas, os projetos políticos pedagógicos, as propostas pedagógicas, elas têm que também estar sendo sempre reeditadas, reorganizadas, né, atualizadas, porque novas leis e novas legislações estão sempre acontecendo, estão sempre mudando. Mas para eu não falar demais, não me estender muito, eu vou passar a palavra então um pouquinho agora para o professor Marcos, que ele também vai conversar com vocês um pouco a respeito do Plano Nacional de Educação. Não é verdade, professor Marcos? Certo, professora Kátia. Vamos destacar aqui alguns aspectos
que ao longo desse processo histórico sofreram mudanças. Evidentemente, como a professora Kátia já disse, né, o nosso livro tem uma data, ele é datado de 2017, e a partir desse momento nós temos algumas mudanças, algumas modificações que são muito relevantes em relação à legislação e às políticas educacionais. Então, por isso estamos aqui conversando com vocês, colocando vocês a par desses elementos novos e deixando uma situação assim mais fácil, vamos dizer assim, de procura, de busca de situações que foram modificadas na legislação e na política. Espero que vocês estejam acompanhando. Bem, vamos à questão do Plano Nacional de Educação, então. Então, nós temos, né, na educação brasileira, colocado como um marco de organização de planos nacionais de educação, o que foi publicado, né, em 2001, que era a Lei 10.172 de 2001, que é o nosso primeiro Plano Nacional de Educação, que ele tinha vigência de 2001 até 2011. São 10 anos. Neste plano, inúmeras metas, estratégias foram colocadas para que ocorressem modificações, melhorias na educação brasileira como um todo. Passou-se esse período, no entanto, né, muitas das metas, muitos dos objetivos que estavam traçados ainda não foram, né, todos eles alcançados, né? A partir de 2011, né, já deveríamos ter um novo Plano Nacional de Educação, para que ele pudesse contemplar aquelas metas, aqueles objetivos que porventura não tivessem sido alcançados em virtude das diversas situações que ocorrem nos municípios, nos estados, e que precisam, né, de um cuidado maior, principalmente com um direcionamento, né, do governo federal. Então, nós ficamos sem uma nova edição de Plano Nacional de Educação no período de 2011 até 2014, né, onde tivemos um período de vacância, de forma, digamos assim, de orientação do governo federal em relação às políticas por meio de um Plano Nacional de Educação. No entanto, esse plano ele vinha sendo debatido desde o momento em que, né, estava sendo finalizado o primeiro plano, em 2011, ele foi sendo debatido para que, né, em 2014 chegássemos a uma nova edição de Plano Nacional de Educação. Então, foi publicada a Lei 13.005, né, de 2014, com vigência para mais 10 anos. Então, cada Plano Nacional de Educação publicado e aprovado, né, pelo Conselho Nacional de Educação, ele tem a vigência de 10 anos. Buscando o quê? Melhorar todas as situações que estão previstas na legislação brasileira em relação à educação, né? Então nós vamos ter metas para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, que a gente coloca como sendo a educação básica, e também vamos ter metas para a educação superior. O nosso livro ele não aborda em específico a questão da educação superior, porque, na verdade, precisaríamos de um outro livro inteirinho só para tratar as legislações relativas à questão da educação superior. A gente apenas aponta elementos para a busca, né, para que vocês, né, ao se interessarem, possam fazer essa procura. Com relação ao Plano Nacional de Educação, né, é muito importante, né, que a gente conheça pelo menos as metas gerais. São 20 metas, né, traçadas, né, para a legislação brasileira. Então, como disse a professora Kátia, não é para decorar, mas sim é para saber, né, quais são os horizontes que se põem e quais são as perspectivas de melhoria para a educação brasileira, porque é isso que o Plano Nacional de Educação quer, propor, através de metas e ações, né, melhoria,
melhorias para a educação brasileira. Então, cada meta tem várias estratégias para serem alcançadas, né? E nós temos, né, nesse momento de organização do plano um, uma possibilidade de acompanhamento, vamos dizer assim. Qual é essa possibilidade de acompanhamento? Né? Se você for analisar e observar pelo site do MEC, o MEC apenas ele coloca para vocês a lei, né, do plano, coloca quais são as estratégias, todas eles deixam, né, com uma possibilidade de transparência muito grande em relação a essas metas e a essas estratégias, porém ali não tem uma possibilidade de acompanhamento do que está acontecendo e se essas metas realmente estão sendo atingidas ou não, né? Mas nós temos um site, né, que possibilita um acompanhamento. Não sei dizer afirmativamente, né, se todas as metas elas conseguem ter um acompanhamento oficial, vamos dizer assim, mas no observatório do PNE, .org.br, que é o que a gente está listando aí nos nossos slides, você poderá fazer o acompanhamento, né, das principais metas, né, do Plano Nacional de Educação, para que você também possa fazer uma análise dele, no sentido do que você verifica a meta, verifica a estratégia, vê como é isso que isso está acontecendo nessa possibilidade de acompanhamento por meio deste site, mas a reflexão ela é muito importante de ser feita da seguinte forma: será que de fato essas ações e essas estratégias no meu município, no meu estado, elas estão acontecendo? Então, para quem é profissional da educação, para quem já trabalha na educação, essa relação ela é muito importante, porque a gente precisa estar acompanhando e precisa saber se a nossa Secretaria de Educação, seja do município, seja do estado, está realmente tomando atitudes para que esse Plano Nacional de Educação ele tenha, né, um encaminhamento positivo de melhoria. Então, para isso, gente, né, não temos somente um Plano Nacional de Educação, não, né? A partir dos planos nacionais de educação, né, surgiu a necessidade, né, dos estados e dos municípios também fazerem a aprovação dos seus planos estaduais de educação e planos municipais de educação, tá? Todos os municípios, todos os estados tiveram que se colocar, né, num processo de estudo para ver quais ações que estavam previstas no Plano Nacional de Educação que eles teriam que puxar, né, para si, para que de fato, né, implantando no município, implantando no estado, a gente conseguisse, né, chegar a atingir aquela meta que estava prevista no Plano Nacional de Educação. Porque somente escrita num Plano Nacional de Educação, a meta não se realiza, ela não se concretiza. Então é muito importante que a gente acompanhe, que a gente possa colaborar para que aquela meta se realize. Então as ações políticas, né, dos nossos mandatários nos municípios, nos estados, ela é fundamental, tem que haver um compromisso, né? E esse compromisso se efetiva com a transparência dessas ações que vão ser implementadas no município ou no estado, com a relação direta com a escola, né? Se você não chega nos profissionais da educação para, né, possibilitar reflexão sobre essas metas ou o que seria possível de organizar dentro do município para atingir aquela meta que está prevista no nosso plano municipal, ou no estadual, ou no nacional, você não chega a lugar algum. Então as metas elas não se realizam sozinhas. E para isso é fundamental o envolvimento de todos. Todos nós temos que dar a nossa parcelinha de contribuição para que a educação tenha uma melhoria, né? Com relação ao Plano Nacional de Educação e a existência de outros planos, os estaduais, os municipais, e a possibilidade de acompanhamento, esse era o recado que tínhamos para hoje,
certo? Daí, vamos conversar um pouquinho também com vocês a respeito do financiamento da educação, né? A professora Kátia já está com outro slide na tela, né? Falando um pouquinho sobre o financiamento. Então, antes da gente falar sobre o Fundeb, a gente deixa, né, é importante registrar que antes desse importantíssimo Fundo de Desenvolvimento da Educação, nós tínhamos um outro. Ele se chamava Fundef, né? O Fundef era um fundo também de desenvolvimento da educação, mas que ele era destinado somente à educação fundamental, ao ensino fundamental, né? Então, os recursos eles eram destinados somente para esses alunos, que temos um ensino fundamental do 1º ao 9º ano, né? Os recursos desse fundo não eram destinados nem à educação infantil e nem ao ensino médio, tá? Com o passar do tempo, né, não só a sociedade se organizou, mas muitos dos mecanismos, organismos, sindicatos, associações de professores, né, vinham discutindo insistentemente a necessidade desses recursos chegarem também tanto na educação infantil quanto no ensino médio. E tivemos, né, a aprovação do nosso fundo em 2007. Né? Então o Fundeb foi criado em 2007 e a sua vigência, né, iria até o dia 31/12 de 2020. E se nada tivesse sendo realizado em relação à sua renovação, ele encerraria ali. Então não haveria mais um fundo que pudesse fazer, né, o investimento necessário à educação básica, né, para que a nossa escola pudesse, de fato, né, estar com condições de atender a nossa comunidade. Porque sem recursos, né, para você pagar seus professores, para que possibilite investimento em materiais, os mais simples, dos mais simples aos mais altos de recursos tecnológicos que são necessários também, né, para a nossa escola, eles não teriam como chegar, não seriam possíveis, né? Então, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação se constitui como o nosso principal investimento nesse momento. E na caminhada agora de 2019, 2020, ocorreu uma grande reflexão sobre isso, né, tanto na parte organizativa dos municípios, como nos estados, e que chegou, né, àqueles que, de fato, elaboram a legislação. Então, o Ministério da Educação, né, foi obrigado, né, a rever seus posicionamentos e buscar uma tentativa, né, de renovação dessa legislação que é tão importante para a educação fundamental como um todo e que, né, a gente às vezes fala muito pouco, né, mas é fundamental que coloquemos aqui nesse momento que esse fundo é para valorização dos profissionais, para que eles tenham também uma carreira que seja uma carreira de alto nível, de possibilidade de qualificação, de formação continuada, né, desde o início, quando ele passa num concurso público para trabalhar numa escola, né, pública, ou até aqueles professores que adentram a escolas privadas, mas que também passam por processos de seleções, né, que aí são diferentes, mas também tem uma grande exigência de conhecimento, né? Então, é importante que nesse momento, né, possamos dizer que, se não ocorrerem, né, previsões de recursos nesse fundo, não tem como fazer, né, o pagamento dos profissionais de educação,
visando uma valorização constante. Então, dentro de sua carreira, o que nós normalmente temos é um plano de evolução dentro da carreira, um plano de carreira dos profissionais. Esse plano de carreira dentro dos profissionais, ele permite que você, ao longo da sua vida profissional, você realizando cursos, tendo certificações, você possa dar entrada